Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Nossa saudação a todos, estamos começando o nosso painel de hoje em nome da Unimed Erechim. O Centro de Diagnóstico por Imagem da Unimed Erechim realiza exames de tomografia, ultrassonografia e raio-x. Para agendamentos e informações, ligue 54 35 20 6101 ou pelo WhatsApp 54 9 92 43 78 46. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas e aos sábados, das 7 às 11h30. Clínica de Olhos Erechim, sua visão merece o melhor cuidado. Na Clínica de Olhos Erechim, unimos tecnologia avançada e atendimento humanizado para proteger a saúde dos seus olhos. Da consulta de rotina aos exames complexos, estamos prontos para cuidar de você e da sua família. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Aliança Auditores Associados. Com ética, rigor técnico e parceria próxima, entregamos transparência total para o seu negócio crescer com segurança. Aliança Auditores. Há mais de 18 anos, transformando a segurança que a sua empresa precisa em valor que ela merece. Nós estamos recebendo hoje, então, a visita do agrônomo Luiz Ângelo Poleto e vamos falar dar uma panorâmica geral sobre as culturas de verão, as culturas de inverno, as condições climáticas, enfim, fruticultura. Quero agradecer, antes de mais nada, o aceite do Poleto de vir aqui. Seja bem-vindo. Pois é, eu também quero agradecer, dando uma boa noite aos que têm a oportunidade, né, de, através da gente colocar, né, os dados nossos da Emater, né. Eu agradeço o convite também, Old, né, você que várias vezes tem convidado a gente pela Emater, pois, de certa forma, a Emater continua sendo, né, em todos os municípios aqui da região, em 32 municípios, a detentora de muitos dos dados, né? Pelo controle que a gente faz semanalmente, mensalmente. Eu trabalho no escritório regional aqui, agora há 8 anos, mas trabalhei há 4 anos no passado, concursado, e a gente é encarregado, é uma função de assistente técnico regional, que se chama, né? Na área de culturas, de fruticultura, de erva mate, de reflorestamento, de crédito rural. É bastante grande a área que a gente atua. Nós somos em poucos aí, né? No passado a gente era em bastante, né? Assim como também as equipes municipais, hoje também tem diminuído bastante, né? Nós éramos 2, 3 por município, hoje no máximo 2, né? Por municípios encarregados de fazer a política agrícola do governo, ter parceria com as prefeituras e atender os agricultores, de graça. Essa é a nossa função. Existe alguma razão específica para esse enxugamento, sim? É questão de governo, né? Questão de governo. Nós tínhamos
Emater há mais ou menos 15 anos atrás. Eu fui diretor em 2005 da Emater também, e gerente regional. Na época nós tínhamos 2.400 funcionários que trabalhavam em todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje são 1.600, então reduziu bem drasticamente esse número, né? 800 técnicos, né? Então, na verdade, a gente não tem muito tempo técnico de campo e nós também para, às vezes, fazer um trabalho mais especializado, mas sim atender a demanda. Atende muito da demanda que vem, que é bastante grande, porque tem muitas metas para nós cumprirmos e quem coordena essas metas através do escritório regional, nós temos uma chefia, né, que é a Fernanda, né? E o Laerte, que é o adjunto, né? Cargos administrativos, né? Nós somos mais da função técnica, então essa parte técnica aí nós coordenamos juntamente com a gerência, né? Quantos municípios 32 atende? Municípios, o regional nosso aqui é 32 municípios, mas no estado todos os 497 municípios têm Emater. Então, portanto, se você dividir entre central e regional, as equipes ficam muito pequenas a nível de município, né? Antigamente, quando eu entrei na Emater, lá em Aratiba, que eu comecei a trabalhar em 90, né, como funcionário concursado, trabalhei um tempo cedido pela Emater como agrônomo, nós éramos em 10, lá em Aratiba, que atendia a Barra do Rio Azul juntamente, né? Então tinha o projetão, tinha aquela fase, né, de motos, né? Somente de motos no campo nós tinha 5 técnicos que trabalhavam com moto. Mas o pessoal busca o pessoal busca a Emater, ou a Emater vai, através dos seus técnicos, no seu caso, até os... Na verdade, a gente dá assistência, né, aos municipais, né? Quando eles têm dúvida, a gente ajuda eles nessas questões, eventos regionais, a gente faz muito, né? É encarregado desses dados que a gente tem aqui hoje também, né? Tudo passa pela gente, sou responsável, né? Cada 10 dias a gente faz levantamento, toda semana se faz levantamento, que é um conjuntural, não sei se você já ouviu falar, para que passe os dados para o Estado, né? Depois divulgar, o governo divulga a expectativa de produção, a expectativa, né, de plantio, né? Cada pouco tempo se divulga, são dados tudo pela Emater, coordenados no escritório regional e depois encaminhados no Estado, que faz um bloco só e depois distribui e divulga. Para nós da imprensa era sempre é muito importante, a gente recebia, digamos, um panorama geral, né, sobre... Nós recebemos do campo, né? A gente recebe dados na segunda-feira por parte dos colegas, né? Os colegas repassam para a gente, vamos dizer, a expectativa de se deu algum dano, a chuva, essas questões todas, né? E alguma coisa a gente sabe no dia a dia e daí vai fazendo, como está a situação de todas as lavouras, da fruticultura, do solo, dos animais, tudo, a parte do animal tem o veterinário que faz, né? E encaminha aí na terça de manhã e daí é divulgado a nível de estado toda semana esse conjuntural aí. É um dos documentos bem importantes que muita gente lê, muitos jornais divulgam, inclusive às vezes alguém de São Paulo, Paraná, lá para cima liga, né, para saber alguma palavra que tu coloca no conjuntural. Nesses tempos eu coloquei uma coisa sobre a expectativa de produtividade, de plantio, que tinha clima, né, para a fruticultura. A gente lá de Minas ligou para saber se realmente tinha o clima favorável, fruta aqui ou não. Poleto, você já é um homem experiente nessa área e que avaliação o senhor faz sobre as culturas de verão aí que... Pois é, esse ano, tu sabe, Ode, que o estado do Rio Grande do Sul ele é sacrificado ultimamente, né? Nós passamos por 3 estiagens bem grandes, uma chuva, um período de El Niño, né? Praticamente foi, né? De chuva muito forte, né? Que prejudicou muitas lavouras. Nós vemos vindo, né? Sabe, o estado, e o último ano também, mais um ano, né, de estiagem foi. A nossa região, ela foi bem assim, esparsa, né, falta de chuva. Alguns municípios tiveram perdas na soja, no milho, e outros não. Mas, no final, a produtividade nossa, regional, ela foi a melhor do estado ainda, né?
Nós atingimos, por exemplo, na soja, que nós temos uma área de 246 mil hectares plantado, a nossa produtividade chegou a 61 sacos e meio, porque alguns municípios que têm forte a tradição do plantio de soja, aí como Jacutinga, Sertão, ali Erebango, Estação, ali atingiu Cauá Irmãos produtividades bem altas. Então, por isso, chegou a 61,5, foi a mais alta do estado, a regional que mais teve mais alta. E no milho também a mesma coisa, né? Nós tivemos uma média, nós plantamos 40 mil hectares de milho grão, e em torno de 19 mil hectares, aumentou ano passado um pouco, né? Perdemos 4 mil hectares de soja e aumentou um pouquinho de milho. Chegou a 150 sacos por hectare no milho e na silagem 44. Então, em produtividade foi bom o ano. O que não está bom, na verdade, é os preços, né, que desfavorecem para o agricultor. Essa questão dessas guerras que acontecem influenciam no preço, né, porque os nutrientes que são utilizados no solo, e é isso que na política talvez agrícola tem que voltar a nós produzir, né. Nós somos muito dependentes, né, de nutrientes, né, por exemplo, os macronutrientes principais, porque seria para as culturas para o plantio, que é o NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio. O nitrogênio vem 70% vem de fora do país, e desses 70% vem da China, né? O fósforo, né? O fósforo, na verdade, é 72% que vem de fora, e 70% vem do Canadá, do Marrocos e dos Estados Unidos, né? O potássio, 90% vem de fora, e 80%, nós só produzimos 20%, né? Vem do Canadá, do Belarus, que é um país bem pequenininho, lá perto da Rússia, e da Rússia. Então nós somos... Bielorrússia? E Rússia. Então nós somos muito dependentes, e esses macronutrientes que são essenciais, né, na produção de grãos, né, na produção de cereais também, né, nós somos muito eficientes. E agora, claro, com o trancamento aí que houve, né, do estreito, né, isso aí prejudicou muito também, ficou muito parado, muitos navios lá que tinham nutrientes. E um período para a safra agora, desse ano, subiu muito os fertilizantes, né? Agora começou a baixar de novo, mas não se sabe, subiu, né? Subiu por falta ou... Não, porque estavam lá no estreito, né? Sim, mas... Não chegavam aqui, né? Não é por falta. Falta, porque nós não temos aqui, nós dependemos deles, né? Nós só trocamos grãos, né? Vamos dizer, com a China, com defensivos agrícolas, né? Muito, né? Então, ficou parado ali, e o pessoal meio se apavorou, subiu muito o preço do fertilizante. Daí, quando liberaram agora de novo, daí houve uma baixa. Agora, pelo que se sabe, ontem está em guerra de novo, né? Os americanos com o Irã, né? Então não se sabe o que vai acontecer de novo, né? Então nós somos muito dependentes nessa questão de fertilizante, né? Esse ontem que o senhor está se referindo é o início da semana agora, né? Isso, né? Parece que está recrudescendo. O acerto não está saindo, né? Então a gente continua. Tem algumas notícias, né, a nível de país, né? Por exemplo, tem uma usina em Caçapava que estão falando que de fósforo que vai sair, que ajudaria bastante, né? Tem alguma coisa lá no norte que voltaria de nitrogênio, né? Então talvez a gente seja menos dependente. Mas o fato é que nem esse ano, o ano passado em produtividade foi bom, né? O custo que foi alto, e com a consequência do preço baixo, sobrou muito pouco, quase nada para o produtor. E com isso, eu acredito, eu que estou aqui e estou há 40 anos, é o pior ano que nós estamos passando para a agricultura, é esse. Os agricultores não estão sobrando dinheiro para pagar os empréstimos, quem financiou máquinas não está conseguindo pagar. O senhor acha que teve gente que deu o passo maior do que a perna? Não, é que como passou pelo período, não é nada, sabe, de dar o passo maior.
teve um período aí de 22, 23 que o preço estava alto do grão, né? O pessoal tentou se aproveitar o momento para comprar máquinas novas e máquinas para melhorar assim a capacidade, porque não era nada demais. Tem gente que diz, por que compraram máquinas muito boas, assim, com ar-condicionado, mas se eu cidadão, eu tenho o direito de comprar um carro com ar-condicionado, porque o produtor que trabalha às vezes eu já vi produtor trabalhar 3, 4 dias direto numa ceifa, no período de colher, dia e noite, né? Tu imagina sem ar-condicionado numa máquina dessas, né? Não é digno esse trabalho, né? Então são questões assim não é nada que foi. E daí, claro, com isso tudo, agora faz 2, 3 anos que os preços estão baixos, né? O que acontece? Sobra pequena, né? Sobra, vamos dizer, na soja 2 mil por hectare, no milho 3, 4. Se você faz uma conta, você vai... o tradicional nosso era o produtor, o que nós temos aqui, tem produtor grande, mas são poucos, né? O tradicional nosso é o agricultor de 20, 30 hectares, porque planta áreas de soja, no máximo isso, ou 10, né? Você vai plantar 20 hectares de soja ou 10 de milho, né? 20 hectares de soja vai te sobrar 40 mil reais durante o ano, com o padrão de vida que hoje tu tem numa propriedade, não sobra mais se tu não tiver outras atividades no meio rural. Trabalhar só com grão em área de 20, 30 hectares não tem mais como viver. Mas aqueles preços lá da época... em torno de 180, 170, né? O pessoal acreditava que isso poderia se manter? Na época o pessoal acreditava, mas hoje a realidade é totalmente diferente, né? Hoje o que a gente acredita, porque o grão também é uma política mundial, né? Vamos dizer que nem a soja, e depende muito de produção dos Estados Unidos, né? Que a gente tem referência, a soja que é os 3 maiores produtores mundial, os Estados Unidos, o Brasil está em primeiro lugar, passou os Estados Unidos, depois a China. E a União Europeia produz um pouco. E qual o maior consumidor hoje da nossa soja que nós produzimos? 70% vai para a China, é o maior consumidor, porque eles alimentam muito porcos e tem população porcos, animais, né? Então precisam muito de soja para isso, né? Vai de 140 mil toneladas que nós produzimos, 70 milhões de toneladas vai para a China e 60 só fica aqui no Brasil, né, da soja. Então nós dependemos muito deles, né? Alguns mercados novos que está criando, e o milho, e graças a Deus, né, o milho também está aumentando muito, está surgindo algumas indústrias de etanol no centro-oeste, né? Senão o preço do milho seria ainda mais barato. É muito baixo você ganhar R$58 o saco do milho hoje, que está isto, né? 58. O que custa para se produzir um saco de milho? 100 sacos de milho, você põe um hectare, 100 saco. Daí você colhe... 1 hectare, 100 sacas. 100 sacos, tu custo tranquilamente para te ter uma produtividade de 150 sacos. Te sobra 50, né, 50, 60, te dá 3 mil reais por hectare, né? Então, isso dando tudo certo, né? Dando condições de clima favorecendo tudo, né? Para dar uma produtividade dessa, né? Então, estão passando por uma situação complicada. Por isso que eu acho assim que nós aqui na região, nós temos que buscar outras alternativas também. O grão tem que continuar sendo plantado. A soja, 36% do PIB da nossa região vem da soja. É muito, né, dependente da nossa região da soja, né? Mas tem que continuar, não tem alternativa. Mas ampliar, diversificar com fruticultura. O reflorestamento não deu muito certo no passado, mas vai voltar. O leite também, talvez o leite teria que voltar para a pequena propriedade, as agroindústrias, né? Para tentar segurar o agricultor no campo, senão nós vamos sofrer um outro período de demandada. O êxodo rural aqui na região tende a crescer. A gente já começa a ver bastante área à venda, pequena, né? Área pequena, principalmente. Mas ainda tem gente aí para o interior aí? Bom, se você anda assim, diminui muito, né? Tem aquele morador que vai lá para plantar, né? Muito. Tá. E eu que trabalho com leite, que fica na propriedade, trabalho com suínos, mas não tem ficado muito, né? Você anda, se apavora de uma semana para um ano, 2 para o outro, o quanto, né, reduz, né, o número, né, de pessoas e vai ficando, o jovem que vai ficando é porque ele tem uma atividade rentável, ou tem uma lavoura boa, ou tem uma área de fruta boa, de retorno, o leite, né, também, ou animais, né, que vai ficando é esse, ou que talvez se
especializou, fez uma agronomia, uma veterinária, e ele nota que às vezes dá mais dinheiro ficar na propriedade do que trabalhar de empregado. Mas a gente percebe aí pelo interior, aí, ao menos na região que tu sabe que eu vou de vez em quando, são terras que antigamente eram tomadas por plantações de milho, vamos supor, na década de 70, 60, 70, e hoje não tem nada. Não tem mais. Falta mão de obra. A produção, ela continua igual, normal, no grão, né? Até mais, né? Do que se produzia muito antigamente, né? Que eu me lembro quando eu trabalhava na Emater, quando nós chegamos a 100 sacos por hectare lá em Aratiba, lá no nosso escritório, 80, né? Foi uma festa, que o produtor que deu 100. Hoje, esse último ano, foi muito normal algum produtor atingir 220, 240, 250. E, claro, daí tem gente que produz menos. Você está falando do milho. Milho. Uhum. E só que, porque era a base na época, né? Era o milho, né, que se plantava para porco, para suínos, né, para alimentação dos animais, que era a base. Então, não precisava uma quantia muito grande. Hoje, como depende muito dos insumos, a rentabilidade é baixa, né? E daí hoje não tem mais como também fazer lavoura sem maquinário, né? Sem colher a mão, você não encontra quase mais uma junta de boi, tu vai para sair aí, para te encontrar uma junta de boi, não encontra mais. Tem algum que tem junta de boi, mas para dizer que tem a junta, né? Mas não para utilizar, né? Para utilizar muito pouco. Antigamente era tudo, né? Junta de boi, né? Que era feito, realizado o trabalho. Mas é um ano complicado, né? Foi um ano de boa produção, boa produtividade, mas com pouco retorno, muita gente comprometida com o banco, né? Os juros altos. Agora foi lançado o Plano Safra, ele atinge alguns produtores, né? O pequeno produtor, né, o produtor pronafiano, o juro é baixo até, né? Tem alguns subsídios, mas produtores que é Pronamp, que se diz que tem um pouquinho mais de renda ou mais empresarial, o juro está muito alto, não tem como hoje você financiar e pagar 10, 12% ao ano de juro e depois mais taxa de PROAG de 7% a 9%, então dá 20%. Então, 20% de cada 100 sacos de milho que você produz, tu tem que pagar mais 20% depois só em banco, né? Então, mas aquele pequeno agricultor, vamos chamar aquele colono, né, do interior, que não tem máquina, ele recorre ainda a bancos ou não? Algum recorre. Né? Só que muitas vezes ele está ou no leite ou está na fruticultura, né? Já está com o grão só para produzir alimento para alimentar os animais. Né? Muitos produtores pequenos que estão muito no leite. Aqui na nossa região diminuiu bastante, né? Os produtores de leite nos últimos anos, aí tinha um levantamento aí que diminuiu muito, né? E a fruticultura, né? Fruticultura que era um grande caminho agora que a gente estava achando, né? E que cresceu muito, né? Nós já estamos com 4.600 hectares aqui na região de frutas, sendo que 3.800 é de citros. Eu gostaria de no próximo bloco tá bom. Entrar nessa área aí. Como é que o senhor projeta, digamos, quem vai plantar a próxima safra de verão? Ela começa a ser plantada quando e planejada quando? Bom, agora o pessoal, né, plantou de inverno, né? Sim, não, eu digo, a de verão Eu acho que vai dar mais área de milho, né? Mais área de milho plantado. Em relação ao milho, não em relação ao milho, à soja. E a soja deve diminuir um pouco, pelo que a gente vê. E essa questão aí de arrendamentos que tinha de soja, a gente não sabe, porque tem alguns plantadores que estão entregando máquina e estão entregando também a área que plantavam porque não estão conseguindo dar a volta, pagavam arrendamento. Essa área aí não sei quanto vai dar, mas talvez vai diminuir a área de lavoura. Eu penso, né, que vai diminuir porque alguns produtores que são produtores só vivem de arrendamento de terras, né, não tem mais máquina e se não baixarem a quantia de arrendamento, talvez não terão ninguém que plante nessas áreas, né, porque não sobra, né, não sobra para o cara que planta, né. Então tinha esse lado que estava crescendo muitas áreas arrendadas, né. O pessoal que tinha 10, 15 hectares agora estão vendendo áreas, né, e não tem mais capacidade de voltar, né? Era uma renda a mais que dava, né, na família, né, além da aposentadoria, né, o arrendamento, mas daí vão ter que baixar.
mas o que a gente sabe e vê com certeza é que a área de milho deverá crescer em relação a esse último ano. 60 mil hectares entre silagem e grão vai crescer um pouco, uns 5%, 10%, né? Por causa do El Niño. Por causa do El Niño que o pessoal está pensando em plantar cedo, né, agora, porque cultura de milho praticamente se garante, né? E o soja, então, deverá haver uma diminuição, que o soja já planta em outubro, né? E daí também tem o El Niño e janeiro, fevereiro, daí tem expectativa de ser o El Niño também não muito... Nós vamos abordar depois também muito isso. Grande, né? Uhum. Então, por causa do El Niño e por causa da expectativa de preço que tem, como talvez você viu notícias ultimamente, o pessoal não está colhendo milho no centro-oeste agora, lá está baixando 20% a produtividade do que colher, porque deu uma seca lá no meio lá. E ano de El Niño, aqui chove e lá dá seca. E o milho é plantado quando? O milho começa agora nas áreas mais da costa do Uruguai, aí em agosto. Agosto já começam a plantar, né? E muita gente aí, conforme a previsão de não ter mais geada, o pessoal já começa a plantar. Normalmente 15 de agosto até final de agosto, praticamente toda a área de milho já está plantada aqui na nossa região. Ultimamente, então planta cedo, que se diz, né? E daí a soja é em outubro, né? Então, janeiro ou fevereiro já dá, o pessoal já pode até colher o milho. Fevereiro já estaria, ultimamente retrocedeu o início de plantio do milho, ele ficou mais cedo, né? Com essa expectativa. As variedades de milho também são mais precoces, são de ciclo menor, né? Então, e são variedades bem produtivas, né? A questão de solo e questão de coisa, nós aí temos que melhorar bastante, mas ainda em relação a outras regiões, eu acho que a gente tem que dizer que a nossa região é uma das regiões que a gente vê agora. Só que onde que nem a chuvarada que aconteceu a semana passada, aí esses dias aí, né? Foi muito visível tu sair no campo, aonde que eu vi uma nascente que formou um valo, uma vossoroca ali, foi áreas que o solo não estava protegido, que não tinha nada plantado, né? Estava vazio, né? E ainda nós aqui, nós temos pouco disso, mas podemos ainda crescer mais, porque para nós cada vez mais aumentar a produtividade no verão ou no inverno também, a alternativa nossa é melhorar o nosso solo, né? E tem um programa de governo aí que é chamado Terra Forte, ele iniciou, né, atinge muito poucas famílias no começo, mas o caminho é esse, né? Talvez melhorar um programa desse, né, um programa estadual, melhorar um pouco, né, para ajudar todos os produtores, não somente uns, né, a melhorar o solo, né, e, com calcarear, fazer análise de solo, né? E agora, como está meio caro os insumos também, análise de solo é que nem o exame, né, de sangue, o exame, né, de nosso aí, a análise de solo teria que ser feita todos os anos, que às vezes é visível a melhoria ou decréscimo, né, da fertilidade do solo de um ano para o outro por causa do excesso de chuva. Quando não chove, o solo... A Emater faz isso ou é só quando é... Não, tem laboratórios, aqui a URI, né? Não, digo, mas assim, vocês vão a campo por conta própria ou só quando são... Não, quando os agricultores requerem agora nós estamos indo, né? Tem esse programa nesses que estão... Nós somos obrigados a ir lá fazer uma vala, tirar análise de solo, e daí é encaminhado ao laboratório e depois a gente analisa as análises que tem, né? Mas não é só a Emater, né? Todos, né? Mas a análise de solo tem que ser usada assim, sempre, né? Sempre, não, o pessoal a olho você não distingue, não tem como distinguir, às vezes, se um solo tem um teor X de matéria orgânica, um teor X de fósforo, né? Tu pode ver se ele está, de certa forma, assim, alguma condição, né, dele, né, como se está socado o solo, se tem o perfil, as raízes, onde que estão as raízes, isso tu pode ver, né, fazendo um buraco no solo, né? Mas os nutrientes é a análise de solo. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje, recebendo prazerosamente aqui o agrônomo Luiz Ângelo Poleto da Emater. Nós já voltamos.
Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito bem, nós estamos de volta aí em nome da Unimed Erechim, em nome da Clínica de Olhos Erechim e em nome da Aliança Auditores Associados. Recebendo com muito prazer hoje aqui o agrônomo Luiz Ângelo Poletto. Vamos falar um pouquinho então aí sobre as culturas de inverno. O que nós já estão na terra ou vai ir para a terra? O que nós temos? Trigo é uma cultura de inverno? Pois é. Está dando uma mudança muito grande, né, da situação de culturas aqui na região. Nós sempre trabalhamos em matéria e todos os órgãos, isso é uma coisa técnica. Do que você tem no verão, teria que ter no mínimo 30% de culturas de inverno plantado, né? Que seria então, portanto, nós temos 300 mil hectares plantados no verão, nós teria que ter 100 mil hectares. Chegamos em 2023 aí, em 22 a 70 mil hectares de trigo, 10 mil hectares de canola, de cevada, e daí tinha alguma coisa de aveia, estava perto, né? Daí começou a baixar, a área de trigo ano passado veio para 53 mil hectares, a cevada continuou, né? Ano passado não tinha canola, né? Canola foi plantado 1.000 hectares aqui na região ano passado. Este ano, né, pelo El Ninho, né, pela divulgação do El Ninho, que eu não sei às vezes também se o El Ninho não tem coisa assim atrás disso, né, porque de interesses, né, e pelo preço do trigo a área baixou muito, né, em relação ao ano passado e em relação a 2 anos reduziu a metade. Nós estamos com 36 mil hectares plantados de 300 mil hectares? Não, de 70 de trigo. 300 não, eu digo de 300 mil hectares disponíveis para se plantar. 36, mas era 70 plantado, né, com trigo. E baixou a metade? Baixou em 2 anos a metade, 36. A cevada, que ela é basicamente produzida ali na região de Getúlio, que é pela Ambev, que compra através de contratos, que sempre se plantava 10 mil hectares. Hoje nós temos 4.650 hectares plantados, né? Isso é a expectativa da Emater, que os nossos colegas de campo repassam e a gente fecha o dado, né? Todas semanalmente, né? Mas a felicidade nossa é que aumentou um pouquinho a área de aveia, né? Preta, a grão, aveia branca, né? Que o pessoal ano passado vendeu muito aveia grão, né? Até para alimento humano e para alimentação de animais também, né? E mesmo para cobertura do solo, então aumentou o grão para 10 mil hectares. E agora surgiu a canola, né? A canola no ano passado e agora muito forte a canola. Vai ser muito bonito daqui uns 15, 20 dias você passar em algumas regiões aqui em Erechim, até porque da área nossa de canola, da região, 1.800 hectares estão aqui em Erechim. E a grande parte, mais da metade, é ali no Campo Herê. Vai amarelar os campos ali, vai ficar muito bonito ali. Uhum. Então nós temos plantado quase 10 mil hectares aqui na região. Nós temos 9 mil catalogados, mas tem muita área de canola que ela aparece para nós, por nosso técnico, só depois que ela amarela, né? E daí ele vai completando, aí a gente vai chegando na área, né? Então a canola hoje tem várias empresas aqui na região que compram. A canola você faz contrato. O ano passado quem plantou canola ganhou bastante dinheiro, muito mais, bastante não, ganhou dinheiro, o trigo não deu dinheiro, sobrou, porque a canola no passado foi produzida uma média de 38, 40 sacos por hectare e o custo dela é 20, né?
E o preço dela é 130 por saco, o trigo é 70. Então, te sobra 20 sacos, te dá 2, 3 mil como cultura de inverno, que não seria a principal, é uma boa opção, né? Tu deixa coberto o solo, e tem empresas que compram, né? Se eu vou citar a empresa, tem bastante aí aqui na região hoje, é por isso que está muito centrado aqui em Erechim, no Campo Herê ali, né? Porque ali tem 3, 4, tem a Cotrijal, tem a Três Tentos, tem a UFAR, tudo ali estão incentivando o plantio. Compram canola para fazer biodiesel, tem uma empresa que está fazendo muito óleo de soja, óleo de canola, né? Óleo para comestível, né? Que é a Selena, que compra também, que ela tem uma filial lá em Santo Antônio, São Luís Gonzaga e Giruá. Está crescendo muito esse óleo de canola que tem aí, que tu compra no mercado, é basicamente deles, né? E a planta essa que vai ser do futuro, que esse ano passado não tinha nada, que é a carinata, não sei se tu viu falar. Não. Ela é uma brássica também, como a canola, né? Elas têm a flor amarelada, né? Quando florescem, e o grão não é grão, é uma sílica, é muito pequeno. As duas são da mesma família, a carinata e a canola, né? Ela é plantada no inverno, ela tem o ciclo mais curto, por isso que o pessoal está plantando também agora, porque em setembro já, praticamente, final de setembro vai dar para colher, um pouquinho antes, às vezes dá para plantar milho já, né? Em cima dela, ou soja, né? Ela não deixa muito resíduo, né? No solo, né? Ao contrário da aveia, né? Que fica mais no solo, tem esse problema, né? E a carinata, ela dá uma flor amarela e roxa, né? Tem conforme a variedade, e ela não é para alimentação, assim, para fazer, basicamente é para combustível de avião. Então tem uma lei que está andando aí, se você ler ali, que no ano 2032, parece que vai ter que, qualquer tipo de avião que andar, vai ter que ter 15% de óleos vegetal, né? Biovegetal. E a melhor planta que se adapta é essa tal de carinata aí, né? Então eles estão fazendo contrato, todo mundo que está plantando aqui na região, e vende diretamente para essa empresa Selena, que ela tem ela que tem faz esse trabalho, a Selena, ela repassa semente, adubo. O preço que você ganha é R$ 157 reais o saco. Também dá 40 sacos por hectare. Tu não tem aonde vender a não ser para eles. Mas daí já temos... O custo também é 20 sacos por hectare, ela te produz 40 também. Ela te dá um pouquinho mais de renda, né? Ela é um pouquinho, só o único que tu tem, a venda é praticamente só para essa empresa aí, né? E o mercado é garantido. Hoje é garantido, e futuramente também, né? Se você olhar aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter, pelo que eu vi, plantado 320 mil hectares de canola plantado, e de carinata vai chegar a uns 20 mil, quase, né? É o início, mas toda essa empresa compra, né? E aqui na região nós tínhamos um dado de 620 hectares, mas essa semana a colega lá da Emater, lá de Quatro Irmãos, me repassou. Tem um produtor aí que vai plantar mais 600 hectares. Então vai dar 1.200 hectares aqui. É um início também, né? O ano passado também nós tínhamos 1.000 hectares e agora temos 10 de canola. Então é mais uma alternativa no inverno, porque qual vai ser o perfil de inverno de alternativa para o grão futuro nosso? O trigo parte para panificação, que o país compra metade, produz só metade. Não tem um país... Por que não faz uma política agrícola para incentivar a cultura do trigo, né? O preço baixo, daí nós compramos metade do nosso trigo da Argentina, que nós consumimos... Isso você fala há 40 anos, né? Então nós produzimos 6 milhões de toneladas e consumimos 12 milhões. O nosso clima seria favorável para produzir trigo no inverno. Teria área para canola, para carinata e para o trigo também, para cevada à vontade na nossa região e todo o estado do Rio Grande do Sul, mas por causa do preço e ter essa questão do El Niño, muita gente então não plantou o trigo, né? E o caminho vai ser essas empresas que estão surgindo, né? Que vão utilizar o trigo, por exemplo, tem a BS
a BioWeight, né, que vai fazer etanol lá em Passo Fundo, que vai começar a partir de agora, novembro, e vão precisar só ela 150 mil hectares, só essa empresa BioWeight, né, que é do mesmo dono aí da BS Bios, né, que também faz biodiesel, né. Aqui também se sabe que vai ser criado alguma coisa aqui em Erechim, através da UFAR, né, que vai aumentar, vão fazer etanol também, não sei se é a base de soja ou o que, né. A Vacaro também industrializa bastante, né, soja. A Alfa compra, que é outra empresa grande que compra, é basicamente para alimentar os seus animais, né, o grão, né. E essas outras empresas vão industrializar. E temos aí também muita coisa andando para inverno, que é alternativas para fazer feno, fazer silagem no inverno, ou pastejo mesmo, não sendo mais só aveia para pastejo dos animais, que daqui um pouco já está crescendo, né? A utilização do gado de corte no pasto, ou então você planta triticale, faz silagem, planta cevada, faz silagem, faz feno, né? Aveia para silagem, trigo para pastejo, para silagem, né? Que são estudos que a Embrapa está fazendo e que já estão dando um monte de resultado. É um grande caminho para nós, né? Então, pensando regionalmente assim, fora do grão, né? O grão no inverno tende a crescer essas áreas, né? Não sei como é que vai acontecer pelo menos na região de Passo Fundo a gente sabe que aí de nossa aí que de Getúlio, que do nosso regional, eles já estão, né, comercializando, vão começar. Essas culturas novas que estão vindo, os técnicos da Emater vão buscar informações aonde para repassar para Na Embrapa, nós temos muito, a Embrapa, ela utiliza nós como difusor de tecnologia, para chegar ao produtor. Então, se eu falar para ti, nós temos um experimento de canola e carinata na URI. Nós temos um experimento de mix em 4 irmãos que a gente acompanha, são 5 mix, são variedades, são misturadas de centeio, aveia, triticale, para ver qual aqui dá mais massa verde. Nós temos na Escola Agrícola de Sertão um experimento de 18 variedades de trigo para ver quais são as mais produtivas, tudo com a Embrapa, né? Eles, na verdade, eles criam as coisas e eles passam para nós para testar muitas vezes, né? Eles são parceiros nossos. Quando nós precisamos fazer algum dia de campo, alguma coisa, a gente só chama e eles vêm ajudar a gente, né? Os pesquisadores, né? Então, essas pesquisas eles repassam para nós testar no agricultor. O ano passado, a gente testou muito, temos o veterinário da Emater ali também, juntamente, muita cevada, muito triticale e muitas variedades, mesmo assim, de inverno, né? Nós testava para ver qual produzia mais feno, qual produzia, né? E todos esses estudos repassamos depois para a Embrapa, né? E alguma coisa também tem a FEPAGRO, que é de pesquisa do Estado, também, né? Nós fizemos esses trabalhos de campo com o agricultor e aqui a gente buscou fazer um pouco com as universidades, né? Para os alunos conhecer. O ano passado nós fizemos uma unidade lá na estação também na Faculdade de Agronomia de Getúlio Vargas, na URI também fizemos na Federal também, lá, e a gente acompanha, né, e vai lá plantar até, muitas vezes a gente, os técnicos... Sim, porque tudo isso precisa ser experimentado antes, para ver se... acompanha para ver o que precisa, né, daí tem alguns guri lá que fazem especialização, pós-graduação na universidade, já pega isso para eles, para fazer o acompanhamento e para ter um trabalho, né, de pesquisa dele, né, que depois... Mas também não tem um olho, digamos, o que está sendo feito lá fora? Tem, claro, né? Tem. Uma atenção no sentido assim, escuta, no país tal está sendo feito isso. Nós estamos, a Embrapa é muito disso, né? Mas graças a Deus, né? Hoje você vai olhar, eu acho que vai dar uma nova revolução assim, nossa aí, pela Embrapa, por trabalho da Embrapa e nós Ematernos sendo esse difusor dessas tecnologias, né? E claro, também algumas empresas também, como no caso a canola aí, se você observar em 2004, 2005, eu fui um dos que incentivou o plantio
de canola, bastante. Eu estava aqui no regional na época e foi até uma desgraça, porque a canola são 2,6 kg para você plantar em 1 hectare. Tem que ter tecnologia, tem que ter máquina, né? Hoje até a empresa repassa para os agricultores umas máquinas para facilitar, né? Para cair certo o número de semente e é difícil, às vezes tu não tem equipamento para plantar 3 quilos num hectare, né? E no passado, então, foi muito errado essa questão. E tinha a questão também quando você ia colher a canola, ela debulhava, né? Debulhava, chegava quando a formação de sílica aí, que está seco, debulhava, você ia com a máquina, inclusive tinha uns que passavam com um rolo, ou deixando cair para um lado a canola e vinham colhendo do outro lado. Hoje não, hoje tem na colheita você passa uma espécie de silicone que gruda a sílica na vagezinha e não cai, né? Então, e as variedades que foram criadas, muitas variedades vêm dos Estados Unidos, né? A carinata semente vem dos Estados Unidos para plantar aqui, vem da Europa, né? Que já tem um pouquinho de tradição nessas culturas aí, e vem dos Estados Unidos e por isso que é cara um pouquinho ainda a carinata, mas a canola já tem, né? Mas nós temos experimentos aí de canola e eu estava falando esses dias com um amigo nosso aí que gosta de turismo na Emater, que daqui 15, 20 dias pegar os turistas e levar ali em Campo Herê, ali, mostrar, vai ser muito lindo de tirar foto ali, ou em outras áreas, ali em Sertão também tem vai ter uma área grande de canola, de 1.500 hectares ali, e a carinata também, essa cultura aí, são 3 ou 4 municípios só que vão plantar, que é Estação, Erebango, tem alguma coisa em Sertão, de 100 hectares, e agora apareceu essa área, que a gente não sabe ainda quanto que é em Quatro Irmãos. Parece que é 600 hectares. Bom, vamos falar um pouquinho sobre fruticultura, que eu sei que também é uma área que você trabalha já há um bom tempo, né? Como é que está as frutas que nós consumimos aqui em Erechim? São da região ou, situando-se aí alguma coisa tipo manga e banana, não sei, o resto é por aqui ou... Bom, do El Ninho você não vai falar. Você tem tempo. Se tu quiser dar uma panorâmica, porque há muitas informações, então vamos lá. Até que ponto, digamos, dá para se acreditar ou ver, porque tem chovido bastante aí nesses últimos dias. O El Ninho, o que a Emater pensa aí a respeito? Que informações tem? Eu fui em 4, 5 palestras de meteorologistas e cada um fala alguma coisa diferente. Cada um. O El Ninho, ontem eu vi que ele está no auge, né? Quando ele chega a 2 graus centígrados de esquentamento, né, no Pacífico, né, é um ninho certo, né, de ocorrer. Agora não sei se que seria, ali diz que é um ninho forte que vai acontecer de setembro, outubro, novembro. Aí é que está, o senhor disse então que nesses dias aí seria o El Ninho forte, né? Mas eu já vi falar que não, com as chuvas de setembro, de outubro... Mas para grão é bom. Para grão é bom, né? Se o cara tiver o solo... O que vai acontecer? Nós vamos produzir grão. Milho vamos produzir. Soja talvez... O brabo é o centro-oeste. O El Ninho, ele chove aqui e dá seca lá. Então pode ser uma opção, né, para nós, né, talvez para melhorar o nosso preço. Vai reduzir. Você olha até as pesquisas que tem aí, né, os levantamentos, para o ano que vem reduz a produção Mas, Poleto, uma coisa é a chuva. Do jeito que a gente tem ouvido algumas coisas aí, o El Ninho é chuva que lava, que leva. Mas ninguém pode dizer, por exemplo, tem um meteorologista que diz que nós vamos ter em setembro, outubro, novembro, 100 milímetros a mais por mês. Né? Isso previsto. Está dentro do previsto, né? Outros dizem que é mais. Só ninguém pode dizer que vai dar uma chuva de 200 milímetros num dia. Isso ninguém pode prever nada, que esse que é o problema. Né? Agora, se desse uma chuva esparsa de 100 milímetros a mais por mês, seria bom. Né? Se não desse assim uma coisa que não fosse... Né? A mais do que o normal. Mais do que o normal, né? Mais do que o normal, que seria 200 milímetros, né, por mês, aí, a média nossa. Né? Esse ano aí nós tivemos
a média baixa, 145, 150, nem isso. Desde janeiro até agora, o mês passado, deu 145 milímetros. E a previsão seria de 300 milímetros no mês, né? Em algum lugar maior. Só que nem a semana passada, ali em Centenário, aí, e a Carlos Gomes falam em 180 só numa semana, deu, né? Então, é isso que ocorre, né? Não é em todos os lugares que ocorre, que deu aqui a semana passada, em 4, 5 municípios, deu chuva bem maior do que, né, a previsão do mês, né? E daí acontece, né, esses danos principalmente nas culturas que estão implantadas e também, né, no solo principalmente, né? Mas é essa questão, né, que ninguém tem como prever. E aí, daí, às vezes tem exagero, né? Agora tomar certas medidas, botar dinheiro fora. Eu penso, né, então, querer fazer de uma hora para outra, eu tenho pensado antes, né, de fazer uma coisa para sempre, porque o ninho ocorre cada 3, 4 anos, e em 2023 ocorreu também, né, então... 24 que deu aquela tragédia. Então ele ocorre, né, mais chuva. Nós aqui pegamos 3, 4 anos de seca e um Del Ninho, né, ultimamente, de 5 anos aí. Então, eu penso assim que é difícil a gente... Mas, claro que já influenciou. Por exemplo, no inverno, todo mundo está apavorado. Mas, digamos, o senhor como plantador, o senhor vai plantar milho e vai plantar soja. Tá numa região que se fala que o El Niño vai, não sei o quê. O senhor plantaria? Eu planto milho. Né? Se fosse recomendar agora, plantaria milho, né? Porque mas o milho planta antes. Sim, planta antes, mas daí você vai ter chuva um pouco mais no período aí de floração, de formação de grão, que será setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E a soja, como é plantada em outubro, daí também, daí, claro, bom, daí eu acho que a safra, vamos ver, a nossa safra, mesmo com essa previsão de chuva, ela vai ser melhor que o ano passado. Previsão vai ser, para nós do Rio Grande do Sul, vai ser melhor. O que vai cair é onde que ocorre El Niño, que é seca, que é no centro-oeste, né? Lá vai dar estiagem, né? Já está. Eu estou vendo, o senhor está apostando, digamos, não exatamente que vai ser ótimo para nós aqui, mas que de repente vai sobrar produto para abastecer lá. Melhora o preço, né? Ano de El Niño é sempre assim, chuva no sul, que é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e parte de São Paulo, e seca no centro-oeste, que hoje é onde que produz mais milho, onde que produz mais soja, é lá, né? As áreas grandes mesmo, né? Nós somos ainda o segundo produtor maior de soja, nós e o primeiro, né, Mato Grosso, o segundo fica sempre entre Paraná e Rio Grande do Sul, né, de soja, né, do Brasil, né? Esse último ano o Paraná passou nós, né? Um pouco, né? Mas nós somos grandes produtores de soja, sabe que é grande, né? 6 milhões de hectares de soja plantado, né? Então, o soja, eu acho que para grão, para nós, vai ser um ano de produção. Mas, claro, tem todos esses fatores. Se derem chuvas acumuladas, vai estragar o solo, vai dar problemas nas cidades, né? E isso a gente não tem como quantificar como vai ser, né? Porque todos, tem uns que exageram, falam, né, que a semana que vem, a próxima semana vai dar 300 milímetros, 400 milímetros, claro, daí não tem solo que suporta e não tem cidade que suporta também, não tem asfalto que suporta, que está estragando muito, né, asfalto, né, por causa de chuvas fortes, essa questão de clima, né. Agora, quanto a esquentar o nosso globo terrestre ali, e daí também, tem gente que diz que agora nós vamos ter 10 anos de frio, né? E sempre é assim, 10 anos de frio, 10 anos de calor, né? Desses meteorologistas, eu vi um falar isso, né? Mas se a gente... Tu lê muito a respeito disso, não? Eu participo de palestras, de lives, né? A gente tem oportunidade, tem o pessoal da Emater, que tem 2, 3 meteorologistas do estado, o Varone, eu sou amigo dele, né? Que a gente, quando precisa alguma palestra, é só falar para ele traz ele, né? Sem custo, ele é do estado, né? Então a gente ele manda laudos para nós trimestrais, né? Para a gente saber, né? Qual é a previsão dos meses, né? Manda para a Emater, e está instalando o sistema aí, vai ter um sistema de implantação para medir o pluviômetro, o vento, em todos os municípios. O estado está fazendo isso,
E é esse Varone que é um trabalho interessante, né? Que vai ser feito hoje. Você não tem um município que já comprou, que é Severiano. Ele é uma unidade uma estação experimental de meteorologia lá, e daí o nosso técnico da Emater lá, que está acompanhando lá, junto com outros técnicos lá, eles têm um sistema para ver a umidade relativa do ar, ver a condição de chuva. Mas só pega ali só para Severiano de Almeida. É uma coisa bem interessante, né? E para se basear, né? Tem muitos agricultores, né? Que eu sei que no passado, hoje todo mundo tem o seu pluviômetro em casa, quase. Eu tenho em casa, na Emater a gente tem em todos. No passado a gente tinha algum produtor assim que a gente dava o pluviômetro e ele anotava, né? Eu me lembro que ali em Aratiba tinha um Werner, né? Uhum. Ele anota chuva e sabe tudo de chuva há 40 anos. Né? 40 anos ele anota os dados, a condição pluviométrica, quando chove já sabe até prever quando vai chover, né? Aprendeu assim, é aquele tipo assim, né, que o saber, né, dos camponeses que se diz, né, que aprendem fazendo isto, né? Ainda tem aquelas pessoas aquele colono que olha para o céu e olha, diz, olha, vai chover uma semana ou vai vir seca. E nós já estamos naquela fase de conforme a dor já se sabe se chove. Começa, né? Com certeza. Tem 1 minuto e meio, o que tu gostaria de ressaltar ainda? Tem 1 minuto e meio aí, né? Bom, eu gosto muito de fruticultura. Pois mas tem 1 minuto e meio. A minha vida foi fruticultura também, muito de ajudar em tudo onde que eu passei. E, graças a Deus eu ajudei muito na Emater e também na função pública a difundir a fruticultura, não só em Aratiba, mas toda a região, porque eu gostava muito, né? E aprendi isso Ela se expandiu. Ela expandiu. Esse último ano nós estamos chegando a 4.300 hectares, né, de frutas, sendo que 3.600 é citros. Né? No último ano baixou aumentou muito a área de noz pecan, morango e citros, né? Basicamente. Mantemos a área de pêssego, de figo, de uva, né? Não foi derrubado, né? Mirtilo aumentou um pouquinho também, né? Moranguinho. Morango aumentou demais, né? Aumentou ultimamente, cresceu em todos os municípios. Aumentou banana, aumentou abacaxi, não cresceu, abacate cresceu um pouco, né? No nosso levantamento que nós fizemos. Em síntese, o que eu vou falar assim que eu penso, né? Eu acho que temos que dar uma parada no plantio de citros. Cresceu muito. Hoje nós temos uma área 3 vezes maior na nossa região que Santa Catarina. Santa Catarina tem 1.500 hectares, nós já vamos chegar a 4.000 hectares esse ano. Eu posso falar por mim lá perto de casa, depois dessas chuvas aí. E o preço está muito baixo, né? Por causa disso, porque nós dependemos dos mercados de fora, né? E o mercado de fora, com esses taxas que estão surgindo aí, os grandes compradores a nível mundial Estados Unidos e a Europa, né, de sul, que não estão comprando. E o morango também cresceu muito. Eu sei de produtor que tem em casa, na câmara fria, um valor alto armazenado de morango, porque não está conseguindo vender. Então, as outras frutas, todas elas nós pegamos de fora e importamos, né? Então, pode plantar. Fizemos um grande evento semana passada, juntamos 180 técnicos que trabalham com uva, com caqui, com pêssego, né? Para capacitar eles, e todos eles foi falado que dá para continuar crescendo. Obrigado. Poleto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos aí de casa e até uma próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração.